Galera, aqui quem fala é o Thiago Luna, né? Para quem não me conhece, Thiago Luna, eu sou de Microsoft e eu tô criando uma série de vídeos aí falando de Azure, falando de alguns assuntos que eu acho que realmente podem auxiliar aí vocês nas suas dúvidas no dia a dia, né? E no começo, né, na série, se o pessoal pegar lá, tem um primeiro vídeo que eu falei sobre introdução sobre o Azure, falei sobre as PaaS, SaaS, Data Center, sobre uma série de coisas do Azure, né? Quais são os quatro pilares aí que o Azure ele bate de frente, né? Então, seguindo nessa ideia, eu achei por bem falar um pouquinho hoje sobre máquina virtual, né? Máquina virtual é uma coisa que um assunto aí que, na verdade, se tratando aí dos níveis, né, de IaaS, PaaS e SaaS, ele entra na parte de IaaS, né, que é infraestrutura como serviços, né. Então, aí, para quem não sabe, né, ele entra como infraestrutura como serviço. E aí, dentro dessa gama aí, tem várias, a Azure, na verdade, tem várias configurações de máquinas. E aí, para que você consiga se orientar e ter aí uma visão bacana e consiga falar assim, para tipo de serviço tal, eu vou colocar a configuração de máquina X. Tipo de serviço Y, vou colocar a configuração de máquina Y. A Microsoft, ela simplesmente coloca aí as máquinas por letra, né? Como sabemos, Microsoft gosta, né, de letrinha, gosta de códigos, gosta de siglas, gosta dessas coisas, né? E não ia ser diferente aí com a parte de máquinas virtuais e demais serviços, né? Então, para que você se localize, a Microsoft colocou as séries, né? Então, aqui no caso eu vou falar um pouquinho, né, de algumas séries, principalmente aí no caso, uma máquina que isso vende muito atualmente são as máquinas da série B. Segundo a Microsoft, essas máquinas são máquinas de baixo custo, né? Com hardware compartilhado, mas para grande gama de cenários aí de porte médio para pequeno, ela cai com uma luva, né? O único ponto aí que você tem que ver aí é a parte de tráfego dela, né? Se vai atender aí as necessidades, né? Porque aí pode ser o gargalo também, e essa máquina ela chegar aí num pico dela, ela acabar caindo e você ficar offline, né? E aí eu falar, ué, mas o cloud não cai, cloud não para, cloud é isso e aquilo, não. Então, né? Então é por isso que a Microsoft assim seguiu, né? Que a máquina da série D já é uma máquina que cabe praticamente todos os cenários, né? Se você pega aí de pote pequeno, médio, até grandes, alguns cenários grandes, essas máquinas da série D já atende muito bem, porque ela já garante a parte de processamento e memória dela, tem uma resposta muito boa, né? Ainda mais se você conecta com discos SSDs e com SSD, e então ela consegue ter uma performance muito legal. Então aqui, se você pegar isso aqui é um desenho, essa imagem da onde que eu estou pegando é do próprio site da Microsoft, tá? Se você pegar lá e buscar máquinas virtuais, vai vir realmente um desenho parecido e vai ser vir a descrição aí das máquinas e você se atenta aqui sempre na parte de conexões aqui. E aí vem a configuração e a descrição aí, no caso, propósitos gerais, né, para aplicações workload. Então, e vem essa descrição aí das máquinas. Assim você vai subindo, né? Aí as máquinas da série E já são máquinas mais parrudas. Então, se você pensar em banco de dados, né, uma coisa mais elaborada e que precisa realmente de ter um processamento realmente ali, uma latência e realmente que responda à altura, essas máquinas elas atendem assim muito bem, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um Proteus da vida lá e eu preciso rodar. Então essas máquinas da série elas caem com uma luva, né? Seguindo nessa linha de máquinas, aí vai subindo série L, série M, né? São máquinas muito grandes, né? Então aí para grandes cenários, enterprise, você quer acomodar umas máquinas aí você vai subindo aqui. Mas o que eu quero chegar mesmo é a parte aí do SAP, né? A Microsoft ela tem uma parceria aí, no caso, e homologou algumas configurações aí de máquinas. Isso aqui é documento público, tá? Se você precisar saber aí outra, a Microsoft tem feito um push muito grande também, né?
falando aí sobre certificação do SAP, né? E gestão aí do mesmo na cloud, né? E aí às vezes você tem dúvida, né? Qual que é o ambiente que eu posso configurar, qual que é a máquina que eu posso configurar para rodar em um HANA da vida, né? E aí vem aqui, ó, HANA, DevOps, as séries das máquinas, né? O HANA One, aí o HANA, o SAP S for HANA, e aí ele vai falando as configurações, tá vendo? A máquina DG, e assim por diante, vai subindo as configurações e qual é a série, né? Que é indicada e qual que é a configuração que vai rodar aí o HANA da vida, né? Então, seguindo nisso, é uma coisa. E um outro ponto ligado aí, máquinas virtuais, que aí eu acho que é uma grande sacada e bate de frente aí com o ambiente local, é a parte de escalabilidade, né? Diferente de um ambiente local, a Azure consegue ter escalabilidade em cima de máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu tive um pico lá e preciso. Se um ambiente cenário local. Aí vai ter uma promoção X lá, um evento, ou até mesmo um evento que acontece todo mês, que seria rodar a folha de pagamento, ou consulta, imputar pedidos, né? Porque às vezes é um time de vendas, e sempre quando vai fazer isso, o servidor que tem esse serviço, ele cracha ali, ou então ele fica bem lento, porque a demanda se torna muito grande. E aí a Microsoft tem essa função, né, que é o Scale Set, aonde você, Autoscale, que você pode configurar, né, e deixar ali uma opção que quando chegar no nível X de processamento, ele vai e recria e cria mais uma máquina ou duas, e aí depende da quantidade que você configurar. Então, uma grande vantagem de você colocar uma máquina virtual dentro da Azure, comparado aí com o ambiente local, é que você sempre vai ter um ambiente atualizado, né? Então, hardware ali sempre novo, você não tem que se preocupar em comprar um hardware novo, porque dentro da Azure sempre tem um rollout de máquina muito bacana, né? Outra coisa que você ter facilidade é a gestão, porque é dentro de um único console, e aí você tem uma gestão compartilhada, onde a partir de alguns níveis ali, o SEO para cima você gerencia, do SEO para baixo algumas coisas você gerencia, e isso tudo te garante aí uma facilidade, garante uma disponibilidade e um bom desempenho, né? E fora também a parte do Outscale, que consegue trazer aí esse crescimento aí dependendo da necessidade do seu ambiente. Então ele vai crescer, depois ele vai diminuir e volta para sua rotina, né? Então é muito bacana ter essa parte aí. E aqui é só esse desenho bacana que é, você pega mais ou menos, mas e aí, Thiago, a partir disso, como é que funciona isso, né? Dentro do Scale Set aí você consegue, ao mesmo tempo que ele vai só copiando, tirando uma cópia. Outro ponto importante que vocês têm que saber antes de começar a demo é, quando você pega o Scale 7, aí você configura uma série de máquinas. A série E, série B, como eu falei ali, você, ele vai só criando dentro da mesma série, tá? Isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Antes de a gente também começar a demo, eu vou falar um pouquinho que você tem que saber, né? Que além das configurações exatas, a, aqui na calculadora pública da Microsoft, você vai acessar e vai ter maiores informações ainda mais para que você crie uma cotação. Tipo assim, Thiago, aonde eu consigo saber os custos dessas máquinas, né? Então, aqui na calculadora, né? Se você colocar aqui calculadora de preço, a minha já está salva, mas Azure Microsoft Price Calculator, você vai conseguir acessar essa paginazinha aqui, né? Vou até fechar aqui para você ver, né? Ó. E vai ter a opção aqui, ó. É legal que tem todos os serviços da própria Microsoft e no qual aqui computação. Então eu vou entrar, você pode ver, tem o Scale e tem a máquina virtual e outros serviços, né, de computação. Aí eu vou aqui, a gente quer saber de máquina virtual e a gente está falando disso, né? Aí aqui você vai se dividir por regiões, né? Então de acordo com a região que você escolher, né?
tem as séries disponíveis, esse é um ponto que você tem que levar em consideração. Tem máquinas que vai ter no Brasil, que não vai ter nos Estados Unidos, que vai ter nos Estados Unidos e não vai ter no Brasil, e você pode travar aí o seu processo. Então é bom, você pode ver que quando eu colocar Brasil aqui, e vir nessa relação de máquinas, ó, série E, série F, série M, série M. Aí ele bate uma relação até que pequena de máquina. Mas se eu mudar para o leste dos Estados Unidos, ele já vai aumentar o leque de máquinas, tá vendo? Já tem, ó, PB, já entra outras máquinas H, L, né, que possam aí atender o seu ambiente. Pontos importantes que você precisa saber, né, antes de você, quando você for comprar uma máquina na Azure. Localidade, né, isso é bacana, porque Brasil, a gente sabe que o data center do Brasil fica aqui em São Paulo, né? E a latência é bem baixa, e com isso você tem um ganho aí de performance, né? Você pode também, a segunda opção que você não quer no Brasil e quer fora, normalmente sempre aconselho os meus clientes usarem aqui a parte de leste, centro ou sul dos Estados Unidos. Qual que é a vantagem? Vantagem e desvantagem. Vantagem do Brasil, latência, né? Então você tem um ambiente aqui e tem um número menor de leque de máquinas. Você tem a vantagem, né? E uma desvantagem no Brasil é ter um número menor de leque de máquinas para que você possa escolher uma configuração adequada. A vantagem é a latência. No caso, se você escolher os Estados Unidos, a desvantagem é a latência, né? Mas aí dependendo de alguns cenários isso atende tranquilamente. Vantagem, você vai ter uma quantidade maior de máquinas para escolher, templates, e isso também pode influenciar no valor, né? Então, se você pega aqui o Brasil, máquina D2, se eu mudar para o leste dos Estados Unidos, pode ser que ela diminua um pouquinho o custo dela, tá vendo? $133. Então, você pode pensar assim, o custo-benefício, pago menos, né? E, e garanto aí a latência aí, né? E aí veja a latência se ela vai atender no meu ambiente, tá? Então, dentro da calculadora que você tem que saber, isso aqui, parte do sistema operacional, você pode escolher entre Linux e Windows. Na parte de Windows, ele vai te dar a opção aqui de ter o licenciamento incluso, ou seja, vai pagar pelo uso, né, do Windows, ou você usa o benefício, que é o benefício de ambiente híbrido. Se você tem uma assinatura, um licenciamento de Windows Server conduz um serviço, com um add-on ali chamado SA, Software Assurance, você pode aplicar esse licenciamento dentro de uma máquina virtual e assim você ter um desconto, né? Você pode ver que há uma diferença drástica aqui, $137, e eu coloquei o benefício, ele baixou para $70, né? Então isso é muito bacana. Aí escolhendo Linux, ele vai ter uma outra opção também, que aí as séries que você deseja, Saints, Ubuntu e assim por diante, que você desejar, né? E aí você vê que também tem um desconto porque está usando Linux, né? Aqui também você tem que ficar atento na parte de níveis, né? Básico, Priori e Standard. Então, o que seria o básico? Uma série máquina sem suporte. Então, caso cair, caiu, não tem muito o que fazer, não tem notificação e você só conta em risco, né? Uma máquina prioridade, no caso ela fica realmente totalmente focada para você. E aqui a parte de Standard, que é o que nós utilizamos aí. Ela tem suporte, né? A Microsoft avisa se caso vai ter alguma manutenção, alguma coisa, né? E aí você tem uma gestão ali um pouquinho melhor. Outro ponto que você tem que saber na hora de você cotar uma máquina, que a Azure, Microsoft, ela vem com templates prontos, tá? Então você não consegue pegar aqui, eu tenho um, mas eu queria colocar 10 GB de memória em um VCPO. Não, não tem. Tem que arrumar um template que mais se aproxima da configuração que você deseja aí para o seu cenário. Um ponto que você tem que levar em consideração, que isso aqui pode ser mudado. Você pode subir uma configuração X lá no seu ambiente de Azure e depois você fala assim, cara, eu queria aumentar, eu queria diminuir, você pode mudar lá o size da máquina, o tamanho da máquina. Então, isso é uma grande vantagem perto do ambiente físico. Nós conhecemos aí que para mudar uma configuração dependendo, né, você tem que ter aí memória disponível e storage e assim por diante, CPU para poder mudar a configuração da máquina que você deseja.
Outro ponto na hora de cotação, nós temos a modalidade de pago pelo uso, ou você está vendo aqui esse 1 ano, 3 anos, o que é isso, Thiago? Isso aqui são modalidades de reserva, né? Então você consegue reservar aí CPU ou memória dessa máquina por 1 ano ou 3 anos, tá? E aí você tem a opção de reservar por 3 anos e ainda pagar ou de uma vez só, ou mensal, o custo dessa máquina que você reservou. O que eu ganho com isso? Que vantagem Maria leva? Vantagem Maria leva muita, porque aí você travou o preço do seu por memória daquela máquina, ela ficou reservada, e aí ela deixa de ser, alguns serviços dela deixa de ser pago pelo uso. E isso é muito importante, porque se você paga pelo uso, é de acordo com o seu consumo. Quanto mais você consome, mais você paga. E se você travou alguns recursos daquela máquina, aquilo você não vai sofrer aquele, meu Deus, né? Eu paguei 17, agora estou pagando 30, né? Vou cancelar. Não serve para mim, não. Cloud é mentira, né? E aí você entra nessas neuras aí. Uma outra opção também que eu não falei, você consegue colocar também o SQL, já vem pronto, tá? E você consegue, ó, Enterprise, Standard e Web, ok? Então, eu acho que são pontos que você precisa saber antes de comprar aí, ou para comprar uma máquina virtual, como que elas se dividem por série, que você também tem a parte de serviço de scale, que consegue aí te dar um up aí na hora que você precisar, na hora que você mais precisar de processamento, e aqui a calculadora que é na hora de você mensurar e saber realmente o beabá do negócio, para onde que eu vou, quanto vai custar e como é que eu faço aqui para cotar o valor desse serviço. Além disso, né, tem outros serviços, tá? Então você pode ver que aqui, ó, você vai ter a opção aqui de visualizar network, storage, web, mobile, e aí de acordo com a sua necessidade, e aqui tem todos os serviços que estão no marketplace de Azure, tá? Serviços de Azure. Eu quero saber quanto vai custar o FortiGate lá na Azure. Não é aqui que você vai saber, tá? Você vai ter uma outra opção chamada Marketplace Azure, que aí você vai entrar e vai cotar aqui, ó, Azure Marketplace, que aí é outro caminho, e aí você vai entrar e vai saber os custos dessa brincadeira. Às vezes esse site sai, às vezes ele não entra, às vezes ele... E aqui você vai ter noção de quanto vai custar. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que para não ficar só nas minhas palavras, vou mostrar um pouquinho aqui como é que seria a projeção, que é a console do Azure, tá? E como é que seria criar uma máquina virtual. E uma coisa que é bem bacana, né? Isso cai na prova, quem fez a prova aí, eu sou certificado, né, da Azure. Então eu tenho a certificação 103. E uma pergunta que ficou na minha cabeça lá, né? Se eu quero que uma máquina, que eu quero configurar uma máquina como scale, no autoscale, como é que eu faço, né? E é bem louco, né? Porque você tem um serviço de scale e um serviço de máquina virtual. Então, se você criar uma máquina virtual, você não consegue fazer o change ali para jogar ela como scale. Mas a princípio vou mostrar para vocês como se cria uma máquina virtual, como é que funcionaria o template. Ó, você vai aqui em criar novo, escolhe aqui, vou escolher um data center, tá? E coisas que você precisa saber, né? Aqui no caso o Resource Group, se você vai usar um que já tenha disponível, né? Então se você tem uma empresa e já criou um Resource Group, o Resource Group realmente é para essa organização e deixar todo mundo realmente setado em algum lugar, né? Ou você pode criar um novo e assim se seguir, né? Então aqui no meu caso, só para a gente ganhar tempo, já deixar aqui um pronto. E aqui o nome da máquina. Então, teste 1003. Pique cientista maluco, né? Aqui é a localização, você pode alterar, tá? De acordo com ali a sua organização e que foi sugerido realmente. A parte de alta disponibilidade, você tem a opção, né? Então aqui é a build set, então, ou a build zone. Ah, é build zone, essa palavra trava minha língua, mas vai fazer o quê? Isso aqui é por zona, né? Você pode zonear e aí replicar aí os recursos.
para opção 1, que vai ficar tudo já criado um ambiente na zona 1, e aí replica para zona 1, zona 2 e zona 3. Então aí você tem uma disponibilidade de 4 nobs. Ou a set, a Availability set, que também você consegue fazer uma replicação geográfica, e aí fica no ponto 1 e no ponto 2, e você consegue ter uma opção aí também de alta disponibilidade dentro do seu hardware, tá bom? Outra coisa que você tem que saber, aí tem as séries, né, a imagem que você vai escolher, você pode ver que você pode até mudar, né, e escolher. Então eu estou deixando aqui o Windows Server Data Center, mas aí tem um Ubuntu, Red Hat, SUSE, Center, e aí vai do gosto do freguês, né, você pode ver que tem até o Windows 10, só que esse Windows 10 aqui é que é o meu ambiente de teste, então eu consigo ter umas coisitas a mais. Mas aí tem o Windows Server 2012, 19, e aí tem uma grande vantagem aqui de você consumir cloud, é isso, né? Ah, eu quero o Windows Server 2019, e coloca lá e vai rodar, cara, e vai pagar pelo uso. Você não tem que ligar para quem vende lá, ou sei lá, entrar em algum lugar e comprar e licenciar o 2019, porque ele já está licenciado em cloud, né? E aí você não perde tempo com isso. Aqui é a parte de configuração, aí você escolhe qual a configuração que você quer, como eu havia dito, né? Então você escolhe aqui, já veio pré-configurado para TS1. Ah, não, eu quero usar B4MS. Então eu seleciono aqui no Select e ele já muda, né? E aí, o que você tem que ficar atento quando você... Opa, ele cantou aqui. Na parte de alta disponibilidade. Teste 1000. Que eu mudei a configuração da máquina e ele já falou, ó, cara, essa configuração aí ela dá suporte para o serviço de Ability Set. Então aí eu já deixo aqui pronto. Aí se eu mudar aqui a configuração, tem máquinas e é um ponto que você tem que prestar atenção. Tem máquinas que dão suporte, tem ambientes que dão suporte, tem outros que não. Então tudo isso é muito bacana, porque isso aqui é tudo automatizado, pré-configurado dentro da console da Azure. Aí você vem escolher aqui a configuração, coloca aí o usuário administrator que você vai usar para conectar na sua maquinazinha, patati patatá. Aqui é um ponto que é sua conta em risco, você pode ver que está vindo a porta RDP aberta, ou você pode deixar isso como não, né? E aí desmarcar aqui e criar uma rota para acesso da sua máquina, ou no caso, como aqui é um ambiente de teste, eu posso deixar RDP e a gente vai conectar nessa máquina via porta RDP, tá? Então, ou você pode mudar aqui a opção e aí ele vai servir ao public inbound. Então aí não tem IP público com essa máquina e aí tem que criar uma outra forma de conectar mesmo. Tá bom. Aí aqui, escolheu RDS, ok. Outro ponto, você pode ver que como lá na calculadora aqui também está falando se você vai usar um licenciamento seu ou não, tá vendo? Muita gente me pergunta isso, ah, mas se eu tenho um licenciamento X, e aí, como é que faz, Chagueira? Como é que se comporta lá na cloud? Então, é isso aqui, ó. Configurando bonitinho e você escolhe sim ou não. Né? No meu caso, como eu não tenho licenciamento, eu deixo não, porque eu vou pagar pelo uso. Seguindo, ele vai te falar qual é o disco que você quer. Tem gente que fala assim, ah, mas vai no modo automático, premium. Não, ele te dá a opção. Se você não lê, realmente vai no modo automático. Qual que é o tipo de disco que vai ficar alocado ali na máquina virtual? Outra coisa, eu vou deixar premium, tá? Disco encriptado, né, que é um nível mais de segurança. E aí seguimos. A parte de network, se você já vai usar uma rede já existente, ou se você vai usar, você vai criar, e vai deixar ele criar uma nova, tá? A parte aqui no caso ele vai te dar só um review, você pode deixar, né? A parte de nick, pá, porque aí segue na parte de network, dá uma manager. Aqui no a parte de Security Center, o que você pode deixar de ativo de monitoramentos, né? Boot, e se tem algum request, diagnóstico de visitante, de visitas, storage. Então aqui já é a parte de
segurança da máquina. E aqui também você pode configurar a parte que ela vai desligar. As pessoas falam assim, ah, meu, como é que configura isso, né? Quer deixar aí a parte de outdoor ativa, ou você pode deixar desligado, e tem gente que configura e fala assim, "Ah, a máquina está desligando, e deve ter algum problema na cloud." Não, então leia, por favor, né? E aí configura aqui qual que é o horário que essa máquina vai ficar offline ou não, tá? Aqui é mais um overview, parte avançada, né? Aqui as tags que todo mundo já conhece. Então as tags, já falei, até falei lá no começo, e aí você consegue taguear esse recurso que você está provisionando. E aí, feito isso, você faz um review. Ele vai falar se está tudo certo, se não, ele vai mandar você voltar em algum caminho ali e falar, ó, você precisa acertar tal coisa. E aí o meu dá ok, a Liberdade cantou e a gente vai dar um create. E aí a máquina vai ser provisionada aí dentro de alguns minutos, tá? Tá vendo? Deployment e já começou a fazer aí. Aproveitando, né? Como eu havia dito, então eu criei essa máquina e quero colocar ela em scale. Sem chance, cara. Você tem que vir aqui, destruir essa máquina e, e criar aí o serviço de alto scale, tá? Porque o scale é um serviço também onde você vai alocar a máquina, vai fazer a configuração bem parecida, tá? Então aqui, ó, você vai escolher igualzinho máquina virtual, você vai escolher o nome da máquina, ó, teste 1005. Opa, aqui não foi? Beleza. A parte de localidade que vai dar o suporte que você precisa. Aí vai configurar aqui o SO da máquina, a configuração que vai iniciar a máquina, a parte de password. Como é uma máquina Linux, tem SSH, eu posso deixar aqui o username e a chave que vai conectar, ou posso colocar em password também. E aí você vem aqui, pá, tricatica, liquereques, para papá, tá vendo? Você vai ver que ele vai seguir na parte de disco, qual que é o disco que você vai provisionar também, ó, mesmo esquema, network, né? Você vai seguir também, se você já vai usar, se você vai criar a parte aí, a parte de disco é importante, que você tem a função que você pode fazer igual na máquina virtual, você já pode criar um disco aqui, ó, deixar taxado aqui, um terinha aqui, bonitinho, olha que legal, igualzinho na máquina, na máquina virtual. E aí você dá um next, ele já vai dar um plim, 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 plim. Aqui na parte network é a mesma coisa, virtual network, qual vai ser usuário de virtual vai ser recomendada, e você pode deixar no padrãozinho ou usar alguma outra que você deseja criar ou criar uma link, usar existente. Ó, enquanto eu estou fazendo aqui o teste de scale, só para te mostrar também como é que é feita a configuração, a máquina já foi provisionada, não deu nem 2 minutos. Aí você vem aqui, ó, aquela telinha igual a do PPT, ó, e aqui você mensura a escalabilidade e quais os pontos que ele vai realmente estudar e para poder criar, né? O mínimo de número de máquinas que vão já dar start, você pode colocar aqui o mínimo de 2 ou 3, assim por diante. Na hora que bater o pico, quantas máquinas vai criar? Vai criar uma máquina. O máximo de quantas? 10 máquinas. Então vai criar aí, dentro da série existente, você vai criar aí a quantidade de máquinas, né? Então a parte CPU vai bater, né? E ele vai falar sim ou não, e aí vai criar para você, tá bom? Seguindo na parte de manager, sai igualzinho a máquina virtual, parte de identidade, tá vendo? O que, que ele monitora, o que, que ele gerencia. O Health, ele também monitora a parte de aplicação, ou seja, ele consegue fazer diagnóstico, até mesmo se você habilitar esse serviço, ele vai olhar dentro da máquina virtual e falar assim, ó, esse SO pode ter um update, já recebe um update de forma automática, e com isso te traz aí mais segurança para o que está rodando dentro do SO, né? Tu consegue monitorar, isso é muito bacana. Eu não vou habilitar aqui. A parte de Advanced, né, que é a parte de
políticas de alocação, habilitar a parte de scale, você pode colocar uma trava, né? Ou deixar aí no modo automático. A tag que também é igualzinho a máquina virtual, dando tudo certo, você vai clicar em review, ele vai dar OK e você vai criar aí um ambiente de scale, tá? Vai dar um create aqui igualzinho. Então a máquina virtual já está criada e agora está criando scale. E aqui, ó, máquina virtual, quando você acessar, só para você ter noção do que é a máquina virtual, quando você entra dentro do Azure, um overview do que vem, que você escolheu de... Opa, ele está indo lá para o scale, deixa eu... Então, tudo que você escolheu, ó, localidade, qual que é o status dela, ela tá ligada, qual que é o IP público dela. Esse IP que se você pegar e colocar no seu remote desktop, ele vai bater, né? Então, se eu pegar aqui o meu remote, ele vai conectar na máquina, né? Então, eu tô tentando, não sei se vai aparecer para vocês, mas eu tô tentando fazer só simular aqui um teste para conectar. Mas ele bate dentro do eu tô aqui tentando conectar, tá? Então, se você pegar esse IP aí, ele vai conectar. Quem vê esse vídeo, essa máquina vai estar destruída, então não adianta você, bonitinho, querer acessar minha máquina e usar, porque eu não vou deixar. Aliás, eu vou matar esse IP depois. Eu não sei se vocês estão vendo aí, eu tô testando a máquina com aquele IPzinho bonitinho, ó, e tá aqui, ó. Legales. Aí eu vou fechar aqui, só porque a gente tá testando, se vê que acessa rápido pra caramba, para eu não perder meu tempo aqui. Aí ele te dá aqui uns dados de como está sendo a utilização dessa máquina e tal, qual é o serviço do disco, network, CPU. Então, você tem aí uma gama de informações. Parte network, quais são as portas que estão abertas, de entrada e saída, tá vendo? O seu IP público, você pode muito bem vir aqui e alterar ele, aí a gestão já é você fazendo a manager. A parte de disco que você provisionou, você tá vendo aquele disco que eu coloquei lá? Não coloquei nenhum disco nessa máquina, mas eu posso muito bem vir aqui e adicionar um disco, tá vendo? E uma coisa que eu havia dito, se você comprar a máquina e, não é essa máquina, você pode vir aqui e mudar o size da máquina, tá? E aí mudou o size da máquina, que é o famoso resize, e aí ele vai subir com a configuração que você desejar, tá? Então é uma coisa que você tem que, pontos que você pode saber, né? Que eu acho que é bacana. E assim seguindo, aí eu configurei a máquina e quero copiar essa máquina e já fazer outras, eu posso usar a parte de template aqui também. Então eu faço um download do template, já vou, só mudo alguns nomes aqui, porque ele vai ficar com esse nome dessa máquina, então você tem que vir aqui e pegar a linha de comando, mudar o nome dela, tudo bonitinho, né? Vai deixar aqui o sistema operacional, tudo configurado, você pode ver, ó. E taca-lhe pau, Marcos, tá? Ah, cara, outra coisa. Eu preciso, vai abrir a norma. Eu posso ativar também já o backup do Azure aqui. E já vai, essa máquina já vai estar ali tendo o serviço de backup habilitado. Você vê que é muito legal isso, porque já dentro da console e é bem intuitivo, você consegue fazer essa gerência. Uma coisa que muita gente me pergunta, cara, esqueci a senha da máquina que eu criei. Vai ter aqui a opção de reset de senha. Então você consegue gerenciar aqui o reset de senha e alterar. Coloca o usuário que você tem que lembrar, tá? E aí você vai lá e coloca a senha que você quer e dá um reset de senha. E tá, consegue acessar a máquina virtual. Capite, acho que é isso. Aqui foi criado o, o Scale. Você vê que eles abrem bem parecido, tá vendo? E aí é as mesmas informações, só que em formato de Scale, tá bom? Então é isso. Agradeço aí todo mundo. Fiquem esperto para os próximos vídeos e tamo junto. Grande abraço.